Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Quero compartilhar algo com vocês, é muito interessante, né? Está no capítulo 23 de Mateus, onde Jesus censura os escribas e os fariseus. Eram os escribas? Quem eram os fariseus? É importante a gente entender isso, saber quem são e quem eram eles, para entender melhor. Os escribas eram aqueles que interpretavam as leis e também colocavam no livro, escreviam no livro, né? E os fariseus eram um grupo de judeus devotos ao Torá, ou seja, à lei. Eles eram formados os grupos religiosos da época. E Jesus ele via todo aquele grupo religioso totalmente fora do propósito de Deus, totalmente fora daquilo que era do coração de Deus, né? E ele fica revoltado, indignado, e ele censura e fala isso, mostra isso claramente para os discípulos, né? Você pode estar lendo aí no capítulo 1, no versículo 1, 2 e 3, já inicia, né? Jesus fala aos seus discípulos a revolta dele com os fariseus, porque eles estavam querendo ocupar a cadeira de Moisés, porque eles queriam como fosse um líder religioso naquela época, líderes de Deus. Só que os fariseus e os escribas, eles eram diferentes. Por quê? Porque eles usavam o Torá, eles usavam a lei para o seu próprio benefício, e deixando a obra de Deus e a salvação, os milagres, todo o que é Deus, meio que de lado, em prol de benefícios próprios, de riquezas, né? E isso aí deixava Jesus indignado, revoltado com os fariseus. E ele faz ao longo do capítulo, é, e muitas críticas, muita censura aos fariseus, porque eles usavam a palavra de Deus para isso de forma errada. No capítulo, aliás, no versículo 11 e 12 e 13, fala aí, você pode estar acompanhando na sua Bíblia, a respeito do menor, do servo menor, ele será maior, e aquele que se acha grande, ele será humilhado, né? Então os fariseus aí, eles se achavam os caras da época, né? E Jesus falava: no final vocês vão ser humilhados e o menor será exaltado. Então eu e você devemos ter nosso coração sempre manso e humilde e pronto para servir aos irmãos, a servir a igreja, que a igreja são as pessoas, não o templo, né? E a gente tem esse coração de servir, nunca de aproveitar ou tirar vantagem, proveito da obra, muito pelo contrário, porque somos abençoados através de Cristo Jesus, e por isso devemos abençoar a obra e também amar, com isso também amar os irmãos, servir os irmãos de alguma forma, né? Então esse capítulo aí, ele daria uma ministração incrível, daria muito tempo de ministração, onde traria muita clareza e uma diferença do mundo atual, dos pastores atuais, das religiões, das igrejas hoje em dia por todo o mundo, né? São muitas visões, muitas interpretação diferente, e você conhecendo quem eram os fariseus, conhecendo a lei e diferenciando a lei da graça, você vai entender qual é a igreja, qual é a visão correta. Eu desafio você a fazer isso. Se desafie também, se desafio a entender melhor a Bíblia, a entender a diferença entre a visão dos fariseus e a visão de Jesus, que é uma visão totalmente distorcida uma da outra, né? E Jesus ele veio numa época para contrariar tudo que aqueles fariseus pregavam, diziam, e por isso eles não gostavam, eles odiavam Jesus por causa disso. Então quero que você reflita nisso, né? Que você tenha entendimento e revelação da parte de Deus, para você entender melhor, para nós entendermos melhor, porque acontecem muitas coisas hoje, você tem dúvida, por exemplo, qual é a igreja certa, qual é o lugar correto. A Bíblia é a mesma, tem várias interpretações, mas ore, peça conhecimento ao Espírito Santo, e Ele te dará a luz, te dará
uma visão ampla, uma clareza naquilo que você precisa saber. Hoje nossa igreja é uma igreja que tem uma visão bastante ampla e clara em relação ao Evangelho de Cristo, e outras igrejas veem a nossa igreja de uma forma errada. Elas veem com os olhos fariseus, né? Se você for observar, se você for ler e conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, você vai entender o que eu estou dizendo. Então vale muito a pena você entrar nesse conteúdo e entender melhor. Até mais. Valeu.